A paz do Senhor, queridos, eu sou a tia Denise e estou aqui mais uma vez para conversarmos sobre louvor infantil. Será que tem diferença entre o louvor que nós cantamos no culto infantil, na EBD e no evangelismo infantil? O que você acha? Vamos conversar sobre isso? Então, eu sempre gostei muito dessa parte do louvor, né? Do louvor infantil. Foi a área onde eu comecei mesmo no Ministério Infantil. Então eu sempre procuro pesquisar, estudar um pouquinho a respeito disso. Eu fiz uma seleção, separei as músicas mais adequadas para evangelismo infantil, para o culto infantil e para EBD. Vou te explicar e depois você pode ficar à vontade para concordar, para discordar ou para acrescentar de acordo com a sua experiência. Essa é a experiência, né? A organização que eu fiz no decorrer desses anos e, enfim, vou compartilhar com você porque eu acho que fica simples para quem está começando, principalmente, entender essa separação. Quando está montando uma programação, pode ajudar bastante. Enfim, por exemplo, no evangelismo infantil, vamos começar dessa parte. No evangelismo infantil, os louvores que a gente canta são louvores mais animados. No evangelismo infantil você tem uma liberdade maior de louvores. Por exemplo, você pode cantar o Tchutchuê, né, o Pororó, que são canções assim que sempre geram polêmicas, né? Pode, não pode, é adequado, não é adequado. São canções, tem outras canções, né, do meio evangélico, que são canções assim, de celebração, de alegria, de dança, de brincadeira, mas que não tem aquela base bíblica, né, fundamentada. São músicas que a gente chama de quebra-gelo. Então, esse tipo de louvor você pode usar para evangelismo infantil. Você chegou ali, por exemplo, no momento que está todo mundo reunido para o culto, você já fez o evangelismo e tal. Aí você começa com essas músicas porque elas são as que vão atrair as crianças. Aí tem aquela Morto Vivo também da Rebecca Nehmer, que as crianças gostam muito. Tem várias brincadeiras que você pode fazer com esses louvores mais animados assim. Aí você mescla na sua programação e no final, sempre que você está falando de evangelismo infantil, é bom você ter pelo menos um louvor que fale do plano da salvação, que fale do pecado, né? Tem aquela do homenzinho torto, né? Como é que é? Pequenos Atos, do homenzinho torto de Pequenos Atos. É muito legal essa. As crianças adoram, os adultos também. É muito legal e você fala de uma forma suave, você fala do pecado, você fala da transformação que o Senhor faz na nossa vida e aí você entra com a mensagem. Você usa essas músicas que as pessoas acham que não tem nada a ver para atrair as crianças. Ela vai funcionar como um chamariz, aquele momento de descontração, de brincadeira. Depois você entra com um louvor sério e depois você entra com a mensagem de forma muito descontraída, muito lúdica, mas você vai lá no ponto, tem que atingir, porque não pode ser só um momento de brincadeira, só um momento lúdico, porque aí qualquer recriador físico, qualquer animador faz, entendeu? Então tem que ter esse momento lúdico, mas tem que ter em seguida a ministração da palavra, o louvor de salvação e a palavra de salvação. Essa é a parte do evangelismo infantil. E para ir na rua falando durante o evangelismo, enquanto segue nas ruas. Enquanto segue nas ruas, esse é o meu ponto de vista, que fique claro. Enquanto você está nas ruas, eu não recomendo que use músicas que não falem de Deus. Deixa eu ver como que eu vou explicar isso. O momento que você está andando na rua, as pessoas têm que saber e têm que ouvir de longe que o louvor que está sendo cantado é um louvor de salvação. Então, são músicas animadas, são músicas que brincam, mas tem que ter a palavra no louvor,
Porque às vezes as pessoas que você está encontrando no caminho, elas não vão chegar lá no local onde você vai fazer o culto. Então aquele pode ser o único momento, pode ser a única canção que ela vai ouvir, que é a de salvação. Então você não pode perder essa oportunidade. Lá no momento do culto, você vai separar uma parte de quebra-gelo para fazer isso. Então não vai fazer falta ali. Você está com um objetivo, né? Você está usando aquele louvor, mas é intencional. É para quebrar o gelo, para você atrair, para você trazer a criança para você e depois você introduzir o que interessa. Tá bom? Agora na EBD, como que tem que ser o louvor infantil na escola dominical? Qual o objetivo da escola dominical? Qual o propósito da escola dominical? Na escola dominical você tem o ensino da palavra. Na escola dominical você ensina a orar, você ensina a ler a Bíblia, você tem um estudo sistemático da revista, né? Então na escola dominical o louvor mais adequado são louvores que vão falar sobre isso, sobre o ensino da Bíblia, sobre a Bíblia em si, sobre a oração. São louvores que tem na letra delas as histórias bíblicas. Então você seleciona, pode ser de acordo com a sua história em si, ou de acordo com oração, leitura da Bíblia, por exemplo. Aí você coloca na sua seleção. Tem aquele corinho do Leia a Bíblia e Faça Oração, por exemplo, ele é muito adequado para a escola dominical. E tem outros louvores também, igualmente úteis, né, importantes, que ajudam a reforçar o que você está ensinando, a reforçar aqueles momentos da escola dominical, aquela rotina, né? Então tem louvores que você pode inserir, corinhos, né? A gente costuma usar muito corinho na escola dominical, porque de acordo com o momento que você muda ali da rotina, você canta um corinho só para aquele momento específico. E no culto infantil eu falei no outro vídeo, no culto infantil é importante você ter a sua seleção de louvores que vão adorar a Deus. No culto infantil é para glorificar, é para adorar, louvores que te levam à adoração mesmo. Vem falar com Deus, aleluia, entendeu? São louvores que vão glorificar, que vão adorar, que vão engrandecer o nome do Senhor. O objetivo do culto infantil é esse. E você também pode colocar louvores específicos do tema da sua mensagem, tá bom? Então, em resumo, seria isso. No evangelismo, louvores mais animados. Na EBD, louvores específicos, principalmente sobre Bíblia e sobre oração. E no culto infantil, a adoração. Você fez essa seleção, né, essa diferenciação, faz a sua playlist. Mas o louvor que eu uso no culto infantil eu não posso usar na EBD, eu não posso usar no evangelismo? Você pode usar de acordo com a sua programação, de acordo com o seu planejamento. Essa divisão é para que você entenda, né, que tem uma finalidade, que tem um objetivo específico em cada um desses momentos de culto, de aprendizado, né, de falar do amor de Jesus. Tem formas diferentes de você abordar, de você falar, de você se relacionar com as pessoas através do louvor e de levar as pessoas a se relacionarem com Deus. Então, é preciso a gente entender isso para explorar isso muito bem e para que você tenha um resultado mais eficaz. Tá bom? Espero que tenha sido útil, tá? E qualquer dúvida podem perguntar e que o Espírito Santo possa esclarecer melhor o seu entendimento. Amém?